Oi, sou o Ale Assunção, sou o fundador aqui do canal Diabetes Descomplicado, também o criador da página no Facebook e do site que leva o mesmo nome. É um prazer estar falando contigo hoje. Agora você vai descobrir o porquê que eu criei todos esses conteúdos, porquê que você me assiste e qual é o motivo em si que eu criei tudo isso e compartilho com vocês o meu conhecimento. Esse canal, todos os conteúdos aqui do canal e do site são focados, têm o objetivo de ajudar pessoas com diabetes tipo 2. Tem alguns conteúdos sim sobre tipo 1 e também tipo 3, mas o objetivo é ajudar pessoas com diabetes tipo 2. E por que eu faço tudo isso? Por que eu compartilho com vocês tudo isso que eu sei? Por causa deste senhor que está aparecendo aqui no canto. Essa foto é de junho de 2017. Ele é o senhor Jorge, também conhecido como meu pai. Bom, eu estou um pouquinho diferente, mas sou eu sim ali. E nessa época eu não morava com ele, eu morava aqui onde estou agora, na Serra Gaúcha, Bento Gonçalves. E ele morava a 380, 385 quilômetros daqui. Essa foto foi Essa foto eu não lembro exatamente o dia, mas eu sei que foi no começo de junho, porque eu fui para lá dia 25 de maio. Essa data eu não me esqueço, porque o meu aniversário é no dia 27, então logo que eu cheguei lá, 2 dias após eu fiz aniversário. Então, dia 25 eu fui para lá e essa foto nós tiramos no início de junho. Esse período foi muito importante. Uns meses atrás, inclusive, foi um período bastante difícil, porque ele não morava comigo e com a minha mãe. E eu lembro que foi no final de 2016 que eu recente chego do trabalho, eu tava na sala, jogado e tal, e a minha mãe apareceu na porta, tava com o celular na mão e falou: o teu pai, ele tá no hospital. E aí eu não sabia exatamente se ela tava falando sério, o que tinha acontecido, mas aí ela falou que ele tinha ido parar no hospital, ter se sentido mal, e o médico disse que, depois de fazer os exames, ali disse que era a diabetes que estava piorando, que os remédios já não davam mais conta e era preciso aumentar as doses. Eu nunca havia ligado muito para essa questão, sabe? Nunca havia me interessado muito sobre diabetes ou alimentação, ou saúde em si. Mas aquilo mexeu comigo porque era meu pai, né? E eu vou confessar que depois daquele dia eu me viciei. Eu fiquei viciado no assunto. A partir daquele dia eu comecei a estudar tudo o que fosse possível sobre o tema. Só que não foi assim muito fácil. Foram dias, noites virados no computador e não encontrava muita coisa. Tudo que encontrava é praticamente a mesma coisa. Todas as matérias, sites, artigos eram: diabetes é crônica, progressiva, não tem cura. Tudo que se pode fazer é tomar remédios para que a glicose não suba muito, comer 4, 5, 6 vezes por dia para não ter episódio de hipoglicemia, tomar remédios e aguentar as consequências. Isso foi o que eu descobri até o final do ano, né? Eu estava super chateado, passei a virada, bem triste na verdade, porque até então eu não pude descobrir nada para ajudar ele. Só que aí no início de janeiro, estava fazendo um curso de inglês, aí eu estava tirando a apostila da mochila e veio na mente: por que não pesquiso em inglês? Será que se eu pesquisar em inglês os resultados são os mesmos? Ou será que é diferente? Por que não tentar, né? Liguei o computador, abri o Google, digitei How to Reverse Type 2 Diabetes. Foi algo assim incrível, porque um novo universo se abriu diante dos meus olhos. Que cada matéria que eu lia, cada notícia, cada pesquisa, cada estudo, era um estudo de esperança. Era uma nova esperança que eu via aparecer na minha frente. E eram pesquisas realmente comprovando, pesquisas publicadas pelas
as mais renomadas entidades de educação, de ciências e tecnologia do mundo. Então, as pesquisas reportavam que era possível sim reverter a diabetes tipo 2, controlar o nível de glicose, diminuir os níveis de hemoglobina, perder peso, tudo muito certinho na teoria, mas na prática eu não sabia. Uma coisa que me deixava triste também era por que essas informações que eu havia encontrado ali não tinham aqui no Brasil? Por que lá fora, nos Estados Unidos, eu vi pesquisas do Canadá, da Suécia, do Japão, todas comprovando que era possível na prática, sim, reverter a diabetes tipo 2 em meses. Por que aqui no Brasil nada disso era divulgado? Por que aqui os profissionais de saúde falam que quem tem diabetes tipo 2 está, digamos, condenado a levar essa doença pelo resto da vida? Que tudo pode ser feito é tomar remédios. Isso não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. Eu não conseguia me conformar com isso. Lendo todas as pesquisas, todos os estudos, todos os artigos, todas as matérias, eram muitas informações. Então eu fui organizando, tipo um passo a passo, uma espécie de programa mesmo, somente com as informações que traziam resultados na prática, que foram testados e comprovados que funcionavam. Todas elas tinham algo em comum. O que determinava o nível de glicose das pessoas era o que elas comiam. Dependendo da comida que elas comiam, o nível de glicose subia muito, subia pouco ou ficava estabilizado. Ou seja, o problema e a solução é a comida e não tinha nada a ver com remédios e injeções de insulina. O problema estava no prato. Até ali tudo bem, tudo maravilhoso, tudo ótimo, tudo fazia sentido, mas na teoria, na prática, eu não sabia se funcionava ou não. Era preciso testar com meus próprios olhos, ver os resultados em si. Então, testei em mim mesmo. Tá, mas eu não tenho diabetes tipo 2. Mas calma. Tudo vai fazer sentido daqui a pouco, presta atenção. Eu me comprometi a seguir por um mês, só 30 dias, a alimentação sugerida nas pesquisas dos médicos. Só 30 dias. Eu ia testar e ver se funcionava ou se não funcionava. E naquela época eu sempre gostei muito de esporte e eu ia para academia. Ia de segunda a sexta, sempre umas 1h30, 2 horas por dia, sempre. Eu queria ganhar massa, toda aquela coisa toda, diminuir a gordura, toda aquela coisa arada lá. Mas, sinceramente, eu não tinha resultados, tá? Eu não tinha os resultados que eu queria, como é que eu posso dizer? Eu achava que estava bem. Eu queria achar que os resultados que eu tinha eram melhores do que na prática era. E na época eu tinha 71 quilos, exatamente como você pode ver aqui nessa fotinho. Tem essa pancinha em si. Eu tinha 71 quilos e malhava todos os dias e não tinha resultado nenhum. Então eu comecei a seguir essa alimentação sugerida nas pesquisas. E algo começou a mudar, na verdade. A partir da segunda semana eu notei que eu simplesmente não sentia mais fome. Eu tinha muito menos fome. Comecei a me alimentar apenas 3 vezes por dia. Tomava o café da manhã, almoçava e jantava. Só isso. Eu continuei fazendo tudo que eu tinha para fazer. A partir da 4ª semana, eu percebi algo mudou. Eu senti menos fome ainda. Comecei a pular o café da manhã. Então eu fazia apenas 2 refeições. Eu almoçava e jantava. Segui esse padrão por 30 dias. Segui os 30 dias, eu havia me comprometido. Fiz essa alimentação por 30 dias. Subi na balança de novo e tirei essa foto aqui. Tá, quer dizer, nessa foto eu não estou na balança, mas eu havia tirado depois de subir na balança. O resultado é esse aí, 64 quilos. Eu emagreci 7 quilos em 30 dias, sem nenhum esforço. Fiquei com menos fome, com mais energia, e agora eu estava com o corpo começando a melhorar. Tá, beleza. Mas funcionar para emagrecer, funciona, show. Mas se para mim funcionou,
eu precisava saber se funcionava para quem tem diabetes. Mas 80, 85, 90% mais ou menos de todas as pesquisas que eu havia lido tinham algo em comum. Elas ligavam a obesidade a diabetes tipo 2. Para muitos dos pesquisadores e médicos, a obesidade levava a diabetes tipo 2. Tá, mas e como isso pode acontecer? Essa gordura que nós temos na barriga, em volta dos órgãos, nada mais é, em bem simples palavras, um depósito de inflamações. Essa inflamação, ela obviamente é perigosa. Ela prejudica os órgãos envolvidos, ela impede que eles funcionem da maneira como deveriam funcionar e desregula os hormônios. Quem está acima do peso, muitas vezes não come como a gente imagina que coma, que cada refeição é um pratos gigantes. Na verdade, não. Na verdade, essas pessoas apenas comem errado. Elas comem os alimentos errados. Elas comem um certo tipo de alimento que, ao entrar no corpo, são convertidos rapidamente em glicose. Essa glicose é usada como energia. Só que para fazer todo esse processo de transformar esses alimentos em glicose e ser usada como energia, requer insulina. E quem produz insulina no nosso corpo é o pâncreas. Ou seja, o pâncreas tem que trabalhar muito quando se faz esse tipo de alimentação. Só que tem uma questão. Essa glicose usada, esses alimentos convertidos em glicose e energia, eles são de rápido acesso. Então o corpo usa muito rápido. Em questão de 1h30, 2 horas, o corpo precisa de mais energia, porque aquela dali já se foi. Então a pessoa sente fome, come de novo, a glicose aumenta, o pâncreas libera insulina e usa como energia. Só que isso vai durante todos os dias. Mas por que esse processo está errado? Apesar de ser o simples e normal, ele está errado. Porque as células não precisam dessa glicose que a insulina está levando. Elas já têm. Na verdade, elas estão cheias. E é por isso que elas começam a dificultar o trabalho da insulina. Elas desligam os receptores. Cada célula tem os receptores para receber a insulina. Então, como as células já não precisam dessa glicose, ela desliga o receptor para que a insulina não leve mais glicose e elas fiquem saudáveis. Aí acontece uma coisa, se ela faz isso, se as células fazem isso, a glicose não tem como entrar, então ela fica no sangue. Só que o nosso corpo ele é inteligente. Nosso corpo sabe que não pode, que níveis elevados de glicose no sangue fazem mal. Por isso, a insulina é obrigada a levar para algum lugar essa glicose. Concorda comigo? Então, ela tira essa glicose do sangue e leva para onde? Onde que tem mais espaço no nosso corpo para guardar? Exatamente, na barriga, tá? Na barriga. Então, começa a levar toda essa glicose ali. As células não recebem mais, então ela começa a estocar na barriga, que é onde o tecido adiposo é maior. Então, nós começamos a engordar, a ganhar peso, e fazer um estoque de inflamações na barriga e prejudicar todos os órgãos envolvidos. Esse processo ele vai continuar, né? A pessoa come, a glicose sobe, o pâncreas libera insulina, a insulina não leva para a célula, leva para a barriga, a pessoa vai ganhando peso. Só que vai ter um problema. Vai chegar um tempo que o pâncreas vai cansar. Ele está fazendo esse trabalho duro durante todo o dia. A pessoa come 6 vezes por dia, o pâncreas está sempre trabalhando, sempre produzindo insulina. Só que isso durante anos. Ele vai ficar estressado e vai diminuir a quantidade de insulina. Porque as células beta, que são as células que produzem a insulina em si dentro do pâncreas, elas vão começar a ficar estressadas. Então, elas vão diminuir a quantidade de insulina produzida. A pessoa vai continuar comendo a glicose, vai subir no sangue, só que agora tem menos insulina. E agora? Se tem menos insulina, mais glicose vai ficar no sangue. E aí o que acontece? A pessoa vai para o médico e recebe o diagnóstico: diabetes tipo 2. Essa explicação é óbvia, que é bem simples e básica, é bem rápida, tá? Aí o que acontece lá no médico? O médico dá uma receita, 2, 3 medicamentos, metformina, glibenclamida, esse tipo de coisa que você provavelmente já conhece. Aí o que acontece?
agora a glicose começou a diminuir no sangue. Opa, melhorou, não é mesmo? Melhorou, tá funcionando o tratamento. Só que se você já tem diabetes por um tempo, você sabe que esses remédios funcionaram apenas por alguns meses. Sabe por quê? Porque esses remédios, a função deles é forçar as células a receberem a glicose. Lembra das células que desligaram os receptores da insulina? Então, os remédios forçam elas a receberem essa glicose. Só que vai chegar uma hora que as células vão estar tão cheias de glicose que não vão querer mais receber essa glicose. Elas vão desligar completamente os receptores. Aí, a glicose no sangue sobe de novo. Mais consulta, o que acontece? Tem algumas opções, na verdade. Ou o médico troca o tipo de medicamento, aumenta mais as doses, ou até mesmo prescreve injeção de insulina. E isso permanece por longos anos, não é mesmo? Tá, esse ciclo todo de comer errado, aumentar a glicose, insulina e obesidade, então é mais ou menos isso aí. A pessoa come, aumenta a glicose, a insulina leva para as células, depois que as células começam a não responder mais à insulina, ela vai para o tecido adiposo, a pessoa começa a ganhar peso e medicamentos, mais peso, mais glicose. Esse é só para dar um contexto geral, básico, tá? Para dar o contexto da ligação da obesidade com diabetes tipo 2, tá? Então tá. Se a obesidade gera diabetes tipo 2 e a alimentação que eu testei emagrece, se essa alimentação fosse feita pelo meu pai, ele iria emagrecer e a diabetes ia embora. Faz sentido para você? Esse foi o meu pensamento, tá? Há 2 anos atrás. Faz sentido para você? Então vamos lá. Então, dia 25 de maio de 2017, eu peguei minha mala e fui. Fui morar com ele. As primeiras 2 semanas lá a gente só conversou sobre alimentação e tudo. E foi difícil. Pô, foi difícil. Imagina você descobrir que o que você cresceu comendo durante a vida inteira, é o que, na verdade, causou todos esses problemas, esse sofrimento dos últimos anos. Tá? Não foi um período muito fácil, foi bem difícil. Foi bem difícil de entender, de aceitar, na verdade, né? Que a alimentação que nós crescemos comendo, na verdade, não era a ideal. Não é saudável. Algumas semanas antes de eu chegar lá, meu pai havia ido no postinho lá do SUS, postinho do bairro, e feito um exame de glicose. E é este aqui, acho que dá pra ver. O resultado, 169 miligramas por decilitro, estava a glicose, né? Depois desses nossos papos, nossas conversas e mudanças, resolvemos testar. 2 semanas, tá? Nós fizemos 2 semanas o teste de alimentação, é o mesmo que eu estava fazendo. E aí a gente foi ver se estava funcionando, velho. Era um sábado de manhã. A gente foi para a farmácia fazer o teste de glicose. A gente foi fazer, ele entrou na salinha lá, a farmacêutica foi pegar o aparelhinho, a agulha, toda aquela coisa. Meu pai sentou, eu peguei meu celular, claro. Aí furou o dedo, aquela gotinha de sangue, e o aparelhinho apitou. E apareceram 2 dígitos no aparelhinho, que foram esses aqui. 2 semanas após a gente mudar a alimentação, a glicose do meu pai estava em 97 miligramas por decilitro. De 162 alguns dias atrás foi para 97. Olha que interessante isso. Então realmente estava funcionando, era verdade. Alguns alimentos aumentam a glicose e outros não. A moça lá parabenizou, né, meu pai, falou que estava tudo bem. Paguei os 5 pila na farmácia do teste. Ah, detalhe, deixa eu só explicar. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos a nossa própria moeda, tá? Existe 1 pila, 2 pila, 5 pila, 10 pila. Nós não temos R$2. Isso não existe para nós, tá? Não existe R$5. Não existe eu paguei R$5 em alguma coisa, tá? Paguei os 5 pila e fomos embora. É isso aí, só para dar uma descontraídazinha. Então tá bom, seguimos, fomos para casa, tínhamos certeza que estava funcionando. Seguimos por mais um mês nessa alimentação.
Só que aí aconteceu algo que nos assustou um pouco. Lá é o interior, tá? E a gente foi visitar uns parentes meio distantes, assim, bem no interior mesmo, estrada de chão e tudo, sabe? E voltando, meu pai tava dirigindo. Aí voltando, eu percebi que algumas coisas diferentes, alguma coisa estranha estava acontecendo com meu pai, porque estava desatento ao volante, não estava assim seguindo todas as sinalizações, indicações de trânsito. Ele estava um pouquinho apavorado, tava diferente. Eu vi que tinha algo de estranho. Aí a gente chegou em casa e ele falou que queria ir pro hospital, que não estava bem. Eu, claro, né? Vamos pro hospital. Aí eu peguei os exames que ele havia feito dias atrás e fomos pro hospital. Aí na triagem, a enfermeira veio lá, veio com a pressão 14/8, nada assim tão exagerado, né? Aí ela foi fazer o exame de glicose, furou o dedo lá, aí veio uma surpresa, 47 miligramas por decilitro. Isso era 6 e pouco, 7 horas da tarde, início de noite já no caso. 47 miligramas por decilitro, final da tarde já. Ela perguntou se meu pai era diabético, falou que sim, e o que meu pai tinha comido. Ela falou que no almoço a gente havia feito uma carne assada ali e tal, alguma salada vegetal. Aí ela, não perguntei o que o senhor comeu no almoço, perguntei o que comeu agora à tarde. Nada? Como nada? Não pode ficar tantas horas assim sem comer. Quem tem diabetes tem que comer a cada 3 horas para a glicemia não cair e não ter hipoglicemia. Ela deu um esporro ali em mim e no meu pai, porque ele estava sem comer há tantas horas assim. Então tá bom. Realmente a gente só tinha almoçado e durante a tarde tomamos algumas cuias de chimarrão ali. E só para deixar claro, né? A gente estava tantas horas assim sem comer. Tantas horas assim, 6 horas no caso, sem comer. Porque a gente queria emagrecer? Não. A gente estava 6 horas sem comer porque a gente não tinha fome. E não tem nada de errado com isso. A gente simplesmente não tinha fome. Beleza. Aí o médico chegou, pegou os exames, começou a olhar, falou que meu pai sim tinha hipoglicemia, mandou a enfermeira aplicar uma ampola de glicose ali na veia, olhou os exames, perguntou como estava a alimentação do meu pai, ele descreveu o que comia, perguntou também sobre as doses, que quantidade de medicamentos ele tomava por dia, falou o seguinte: se o senhor realmente se alimenta dessa maneira, as suas doses de medicamentos estão muito altas. O senhor não precisa de tantas doses de medicamentos assim por dia. Aí ele sugeriu para meu pai parar de tomar glibenclamida, que ele tomava 2 vezes por dia, e a metformina ficar tomando apenas um comprimido por dia. Ele falou também para daí na segunda-feira ir no postinho lá de saúde e conversar com o médico que acompanhava meu pai, que fazia o acompanhamento certinho do tratamento. Então tá bom. Esperamos os 40 minutos ali para fazer o efeito da glicose. Meu pai melhorou, fomos para casa. Só que aí esse susto que nós passamos me trouxe uma certeza que a gente estava no caminho certo. Tem gente que vai ver que iria se apavorar pensando: meu Deus do céu, quase morri, tive hipoglicemia, nunca mais vou ficar sem comer tanto tempo assim. Eu pensei diferente. Eu ouvi o que o médico falou. Eu entendi que a glicemia só baixou porque ele tomou muito remédio. O médico não se preocupou que meu pai estava 6 horas sem comer, ou o que meu pai estava comendo. Então, a alimentação estava ajustada, estava certa. O que não estava certo era a dosagem de medicamentos, que estava muito elevada. Então tá bom. Aí segunda-feira a gente foi lá no postinho, acordamos cedo, toda aquela coisa, e fila, e espera, e fila, e espera, e
E vai dando aquele nervoso que nunca é atendido, mas beleza. Depois de sei lá quanto tempo, eu já não tinha nem já tinha até parado de marcar o tempo. E tanto que demorou para ser atendido, mas beleza. Aí o médico chamou ele, me entrei na sala, o médico pegou os exames, peguei meu celular. Só que, obviamente, né, eu não podia gravar o médico falando. Não podia tirar foto nem nada. Mas aí eu comecei a escrever. Sério, é exatamente o que o médico falou, eu escrevi no celular. O médico falou o seguinte, assim, só olhou a primeira folha de exames, falou assim, olhando os teus exames, eu não diria que o senhor tem diabetes. Não, essa primeira frase eu estava digitando, quando ele falou, eu cheguei a balançar, quase derrubei o telefone, quase derrubei. O médico falou exatamente isso. Olhando os teus exames, eu não diria que o senhor tem diabetes. Quando o senhor veio aqui da última vez, seu nível de glicose estava totalmente descontrolado. Mas não é isso que os exames estão mostrando agora. Acho que podemos reduzir seus medicamentos e tentar controlar mais com a alimentação. Sim, eu tô lendo aqui, tá? Eu fiz a anotação, né? E coloquei aqui. Foram exatamente essas palavras. Sim, como eram umas frases grandes, eu não conseguia. Eu queria falar exatamente o que o médico falou, tá? Então eu anotei aqui. Acho que podemos reduzir seus medicamentos e tentar controlar mais com a alimentação. Então, assim, foi exatamente, né, o que o primeiro médico havia falado. Os medicamentos foram reduzidos. Esse médico também não sequer perguntou o que estava comendo, o que não estava comendo, apenas viu os resultados. Então a gente sai muito feliz daquilo, muito feliz. E eu precisava divulgar aquilo, precisava mostrar para mais pessoas o que eu estava fazendo, o que eu havia descoberto. Porque o que nós passamos foram momentos difíceis, foram momentos complicados. Eu não queria que nenhuma família mais passasse porque a gente havia passado, tá? Toda essa preocupação, essa dor, o sofrimento. Vendo meu pai ali indo no hospital, tomando remédio e nunca melhorando, tendo que ouvir que ele precisaria ficar com aquele fardo, né? Durante todo o resto da sua vida. Então era algo que me chateava bastante, realmente me deixava bastante triste. Então a partir daquele dia 7 de agosto de 2017, eu finalmente encontrei minha missão, o que eu queria fazer da vida, que é levar esse conhecimento que ajudou meu pai e que eu divulgo, compartilho esses meus conhecimentos para que possa ajudar você, ou quem sabe sua mãe, o seu pai, algum amigo seu que sofra com esse problema. Falei, mas eu não mostrei. Este exame aqui que você está vendo na tela, é o exame antigo que meu pai havia feito. A glicose estava em 152 mg por decilitro. A glicose média 226 mg por decilitro. A hemoglobina 9,5%. E a anotação do médico ali na direita, ali em cima, a caneta, diabetes mal controlada. Esse então era o exame anterior que meu pai havia feito e levado lá para esse mesmo médico. E este exame aqui que vai aparecer agora na tua tela é o exame novo, o que havia feito 90 dias após a nossa mudança de alimentação. Glicose 91,62 mg por decilitro. Hemoglobina 6,60%. Então perceba que em apenas 3 meses foi possível reduzir tanto esses números que os médicos divulgam por aí que não é possível. Então, é possível, tá? Aí a gente, depois disso, então, a gente deu digamos que uma afrouxada assim na alimentação, né? Não seguimos tão rígido quanto antes, e mesmo assim, em
tivemos uma flexibilidade. A palavra flexibilidade, isso é importante, tá? Porque essa alimentação que a gente fez não era uma alimentação, como é que eu vou dizer, que a gente ficou preso a ela, entendeu? Ela é mais flexível, porque se fosse algo rígido, que você precisasse comer somente aquele tipo de alimento todo santo dia, isso aí não é um estilo alimentar, é uma prisão, né? Então o que a gente fez, só que aí depois de ter conseguido os resultados que a gente esperava, que a gente queria, a gente deu mais uma flexibilizada. E aí em dezembro foi feito mais um teste antes de eu voltar para cá. E a glicose estava em 84 miligramas por decilitro. Tá, mas e o que eu quero deixar para você que está me assistindo agora, antes de encerrar aqui? A doença diabetes tipo 2 é uma doença nutricional. Nutricional, guarda isso. E o que isso quer dizer? Significa que a doença precisa ser tratada com comida. O problema é alimentar. Os remédios não têm nada a ver com isso. É preciso comer o que nosso corpo foi feito para comer, manter os níveis de glicose e insulina normalizados. Só que isso é feito a partir da comida. Os remédios servem para amenizar os sintomas, tá? Os remédios, pela doença em si, não fazem muita coisa. Então, este vídeo vai ficando por aqui. E se você me assiste ou me ouve, ou então lê meus artigos no site, é por causa deste senhor aí. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixa um comentário aqui abaixo o que achou. Obrigado pela sua atenção e até o próximo conteúdo.